Boa noite, família ao redor do mundo. Eu já vi um cara falando família, né? Pegou muito bem, né, mas... Forte abraço a todos vocês. O nome aqui tá... Não tá aparecendo o nome, tem que aparecer o nome aqui. Aqui está... Não tá aparecendo direito, né? Meus queridos, então acabei de fazer um vídeo do Hanukkah, eu quis fazer isso, tá? Hanukkah 2024. Eu acho que é muito, muito importante. Todos esses festivais, muito, muito importante. 8 dias, né, celebrando o Festival das Luzes, e vocês são luzes, como o senhor tem falado. A gente vai continuar falando mais sobre isso, vai continuar nessas semanas aí. Então, feliz Hanukkah a todos vocês. Meus queridos, eu estava aqui sem saber assim o que fazer. A gente está em dia das mensagens do Senhor, da nossa manhãzinha. E eu falava, pai, o que eu posso falar hoje, né? Ainda tem hoje, até amanhã. Amanhã vai ser um vídeo de profecia, como o senhor tem colocado esse canal como sendo um canal de sentinela. Então, as coisas que eu escuto de outros profetas que eu tenho designado sendo profeta de Deus, né? A gente tem que sempre medir isso, né? E há muita coisa linda eu passar a vocês. Eu cheguei um dia de sexta-feira vai ser sobre isso, vai ser só o dia de passar as mensagens do Senhor por outras pessoas, porque o Senhor nunca dá tudo para todo mundo, né? Ou para uma pessoa só, desculpa. Ele nunca faz isso, né, querido? Então vai ser amanhã. Hoje, então, assim, eu pedi ao Senhor para escolher uma mensagem para passar hoje. Né? Eu usei aqui, como vocês sabem, né? Como vocês sabem, isso que eu faço assim no sábado, porque no sábado eu tinha esquecido, né? Eu tenho esse número aqui, né? Esse programinha, eu coloco a quantidade de sonhos aqui e eu bato aqui. O Senhor escolheu uma mensagem 150, uma mensagem até pequena, né? Dada 2015. Mas olha só o que o Senhor tem mostrado aqui para mim. Ele tem realmente tirado a minha dúvida de quando que vai ser o ataque aqui, e se a gente vai estar aqui, etc, etc, etc. Inacreditável, uma pazinha tão pequenininha, uma mensagem tão pequenininha, e ele tirou minha dúvida mesmo, porque eu tinha dúvida, será que a invasão dos Estados Unidos vai acontecer, e depois a igreja vai ser levada, aqueles que acreditam no Senhor, vai ser levado, ou vai acontecer antes, quando é que vai ser o arrebatamento, o botamento do Senhor, e ele respondeu aqui nessa mensagem, e está no finalzinho. Vamos ler aqui, relíquias de ouro. Assim fala nossa irmã, enquanto caminhava, eu agachei e peguei relíquias douradas de 10 centímetros de altura. Isso aqui seria relíquias de ouro, tá? Que estavam no chão empoeirado, tinha 10 centímetros, né? 10 centímetros de tamanho. Ao pegá-las, olhei ao meu redor e vi que era um deserto, um enorme deserto, com o céu azul escuro e ventos. Enquanto eu segurava as relíquias em minha mão esquerda e olhava para o horizonte, os símbolos dessas relíquias apareceram instantaneamente na paisagem. Então aqui a relíquia que ela estava começou a aparecer na paisagem onde ela estava. Primeiro apareceu a folha de ouro. Ó. Aqui está. Será que dá para aumentar aqui um pouquinho mais? Vamos ver. Acho que sim aqui, né? A folha de ouro, ó, ela apareceu para ela, então, na frente dela. Depois apareceu o trigo, depois apareceu o homem e depois apareceu uma cobra. Então isso aqui apareceu na frente dela como tendo vida, tá, querido? Em frente da paisagem onde ela estava olhando, aqui está o deserto. E ela viu, nesse sentido, ela viu a cobra. Primeiro ela viu a folha de ouro, depois ela viu o trigo, depois ela viu o homem e depois ela viu a cobra. Por isso que ela tem primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então isso aqui que ela viu na frente dela. E aqui ela fala, enquanto eu estava olhando para fora, as relíquias ficaram grandes. Em seguida, as relíquias deixaram de ser simplesmente relíquias grandes para cenas de vida real, quer dizer, elas começaram a ter vida. Com a folha vi uma árvore incrível e me lembrei do que Deus me disse. Então Deus fala para ela, Erin, eu sou aquele que atende às suas orações e cuida de você. Todos vocês, queridos. Eu sou como a árvore que está sempre verde e todos os seus frutos vêm de mim. Ela sorriu porque essa árvore era tão bonita e nenhuma árvore, igual a nenhuma árvore que ela tinha visto. Eu vi a árvore cheia de vida eterna e era como se Deus estivesse me mostrando as suas promessas de uma vida frutífera aqui e para sempre com Ele. Sim, amada, sua vida não vai acabar no arrebatamento, tá? Continua com o Senhor com toda a eternidade
E o seu andar com o Senhor hoje na terra demonstra como vai ser o começo do seu andar com o Senhor por toda a eternidade, queridos. E ela falou, obrigado, pai. Ela moveu os olhos para o noroeste. Lá estava a relíquia de trigo, ó, diante dos olhos dela. O trigo venceu o deserto e cresceu rápido. Ó. Eu olhei, então o trigo é os que foram, é o povo de Deus, tá? É o povo de Deus nessa temporada que apesar das distrações, apesar do ataque do inimigo, apesar de todas essas coisas ruins que acontecem conosco, ele cresceu e venceu o deserto. Ó. A notícia boa está aqui, querido. Todos nós que temos passado por todas essas coisas e ficamos no Senhor, passamos pelo fogo da aflição, passamos por todas as coisas desse mundo, todo tipo de coisa vindo de nossa família, seja o que for que você passou, que sofreu, né, você continuou no Senhor. Então aqui está falando, o trigo venceu o deserto. Ó. Essa é a notícia boa, queridos. Vai ver mais notícia boa ainda. E cresceu. Rápido! Eu olhei e lá estava Jesus. Aqui está. As suas mãos tocavam e se moviam sobre o trigo enquanto ele caminhava. Os movimentos do trigo ondulavam com o movimento de suas mãos. Pude ver que ele estava pensando profundamente quando eu chamei por ele. Então aqui seria a mão de Jesus passando no trigo, né, enquanto ele andava e o trigo ia movendo, né? E é claro, nós vencemos, não por causa de nada que nós fizemos, mas porque ele nos ajudou a vencer. Ele fez tudo. Nós não fizemos nada, e isso tem que ser falado constantemente, porque a glória do homem está muito grande no homem. O eu está muito grande no homem. Amados, o homem está se glorificando no pecado que ele se arrepende. O Senhor mostrou isso para mim. No pecado que ele se arrepende, ele está se glorificando, amados. Eu vou falar mais sobre isso. Eu mostrei isso para mim em 2 dias. Eu não consegui entender porque as pessoas tinham dificuldade em ver que elas estavam salvas, não por nada que elas fizeram, mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando você ama Ele, não esqueça, tá? Isso é um pré-requisito. Você amar Ele. No mais Ele faz. Isso é um pré-requisito. E eu não conseguia entender porque as pessoas não pensavam dessa forma, sempre pensando no pecado e na lei que o pecado vai te matar. Eu não conseguia entender isso. Até que o Senhor mostrou, amados. Olha só aonde está a sutileza do inimigo. As pessoas ficaram acostumadas com o eu delas. Eu me arrependi. Eu tinha 14 anos me arrependi. Eu me arrependi disso. Eu me arrependi daquilo. Eu fiz. Queridos. Aqui está. Aqui está o orgulho da carne. O orgulho da carne, queridos. Seria como aí vem o João entrando aí no céu. Olha, entrando no céu com todos, com aquela coisa toda andando no céu. Aí como é que você está? Tal, chegando perante o trono de Deus. Sentando com ele. Aquele maior orgulho ao João. Falando para o Senhor, por favor, senta mais para lá um pouquinho, eu quero sentar aqui no seu trono, porque eu me arrependi do meu pecado quando eu tinha 14 anos, eu me arrependi desse pecado, eu me arrependi daquele pecado, eu me arrependi desse pecado, e agora eu tenho o direito de sentar em seu trono. É a carne, queridos. Vocês estão vendo aqui o que eu estou falando? Eu tenho o direito de sentar aqui porque eu arrependi dos meus pecados. Agora eu entendi, queridos. Eu entendi porque o homem gosta de pensar dessa forma. Porque dá ao homem um certo poder. Eu me arrependi. Mas é claro, aqui o inimigo, ou você andando na verdade, o próprio arrependimento que o homem tenha dado pelo Senhor, queridos, o próprio arrependimento. Agora eu entendi porque que o homem não larga, mesmo tendo escrituras falando que, mesmo tendo Isaías 6 falando que o homem, na maior justiça que ele pode pensar, ele é um trapo sujo, ó. Né? Ele vai continuar falando mais e mais isso. O Senhor está revelando essas coisas íntimas do porquê. A razão, agora eu entendo mais. Agora eu entendo o porquê. Que há briga quando fala do amor de Deus em perdoar os pecados. Há briga! Ele vai continuar falando mais e mais sobre isso, tá, queridos? É coisa difícil de ver. E já teve pessoas que deixaram de andar comigo, essas coisas todas, porque sim, quer ter aquela mentalidade que eu perdoei, eu pedi perdão meus pecados, eu fiz isso, eu me arrependi, eu pedi, e foi sentar com Deus.
é claro, a pessoa se arrepende dos pecados que ela sabe. Não passa despercebido pelo Espírito Santo. Então, aí mesmo já tem fura nessa doutrina do medo, já tem fura aí mesmo. Porque há aquele orgulho enorme nos crentes que eu me arrependi dos meus pecados. Bom, os que você lembra ou sabe que tem, e os que você não sabe e que não lembra. O Espírito Santo sabe exatamente quem eles são. Então, como é que você senta no trono do Senhor? Ele é limpo. Não é muito difícil de ver isso não, queridos. Não é que o pecado continua para todo sempre, não é isso não. É um exemplo muito simples. Eu tenho aqui minha filha, ela tinha mais ou menos uns 12 ou 13 anos de idade. Ela falou coisas horríveis para mim, meus filhos também, querido. Horríveis. Hoje ela tem 22. Eu amo ela, ela me ama. A gente está junto sempre, aquela coisa, aquele mel de amor entre a gente. Mas quando ela tinha 13 anos, era diferente. Né? Ela chegou, um dia ela olhou na minha cara assim. Falou, eu não quero falar essa palavra aqui. Será que é muito pesada aí no Brasil? Mas na minha cara, assim, coisa que você não fala. Ela nunca se arrependeu. Apesar de ter tocado no assunto algumas vezes, ela não se arrepende. Um amor maravilhoso. Entra aqui, tá comigo, a gente sai junto. Nem toca no assunto. Um dia no futuro. Né? Quando nós estivermos juntos, o Espírito Santo vai mostrar para ela um dia. E aí ela vai vir e falar, pai, eu me arrependo de ter falado aquilo para o Senhor. Vai chegar. É a mesma coisa com o Senhor, queridos. Mesmo você sentando no trono dele com todos esses pecados que você nem lembra que você fez, ele não vai falar nada para você, se é o Deus que eu conheço. Ele vai falar, Jesus, pode sentar um pouquinho lá do lado, eu quero sentar do seu lado, porque eu tenho o direito de sentar aqui, porque eu arrependi de todos os meus pecados. Ele vai olhar para você e rir. Porque ele ama você, a mesma coisa que o pai ama os filhos. E é por isso que os filhos fazem isso conosco e a gente aceita ele. Por quê? Por causa do nosso amor incondicional. Incondicional. A gente aceita o que é. Mas não é que o pecado, você vai continuar com o Senhor, como eu tenho visto, por toda a eternidade. Não é assim não, queridos. Mas na medida que o tempo continua, você vai se aproximando mais e mais do Senhor, você vai começar a lembrar essas coisas, você vai vir no Senhor e vai pedir perdão. E vai chegar um momento que você vai no Senhor e perguntar, pai, em que eu te ofendi? Um dia no futuro. Isso tudo vai ser lhe dado, queridos. Mas por causa do amor incondicional que ele tem com você, você está lá sentado do lado dele, arrependido das coisas que você lembra. E mesmo você com todo o seu orgulho, com todo o seu eu, porque você se arrependeu dos seus pecados, ele não vai falar nada. É difícil isso, né, queridos? Eu peço a vocês que para não sair ainda, porque é isso que o mundo tem ensinado por tanto tempo, a doutrina do medo, que dá tanto orgulho ao homem, né? Glória a Deus que Deus não deixou isso na mão deles, né? Você já pensou? Se você chegasse ao céu por causa de algumas coisas que você fez na terra, já pensou como é que... Já pensou? Se ele tivesse dado ao homem essa autoridade, você chegar no céu, sentar no trono dele por coisas que você fez. Não, amados, não é verdade. Ele fez tudo. E sim, você vai sentar com ele, você está sentado no trono dele porque você ama ele, e sim, você é imperfeito. E ele sabe exatamente de cada pecado que você não se arrependeu ainda, e ele está bem com isso. Porque na medida do universo, vai acontecer o dia de choro, o dia de pedir desculpa. Vocês estão entendendo um pouco sobre isso? Se você é pai e mãe, você entende um pouco desse amor incondicional que o pai e a mãe têm para os seus filhos, né? Que o filho vem, descarrega, não sei, briga, passa um ano, passa dois, e olha só, está aqui conosco, come conosco, está conosco, gasta dinheiro com eles. Nunca acaba, né, mano? Você não vai trocar o amor. Bom, eu não sei porque eu estou falando isso. Alguma coisa, não sei, não. É uma coisa, eu acho que ele mostrou para mim tem 2 dias, né? Que eu não consegui entender porque as pessoas ficam vendo as escrituras, vendo o que o apóstolo fala, que você está salvo pela graça e etc. As pessoas não têm raiva sobre isso ainda. É isso, então agora eu entendi, mano. É o ego do homem. Eu me arrependi. Eu me arrependi. E não, o Senhor me ajudou a ver e me arrepender. Sabe, colocar o Senhor primeiro. Bom, continuando aqui, então ela continua falando aqui. Eu vi ele olhar para cima com um grande sorriso. Então aqui está o Senhor passando no campo de trigo. Ele acenou. Ele então voltou a minha atenção para a relíquia vivendo do tamanho do homem em ouro. E lá eu vi exércitos e exércitos cercavam o campo de trigo. Aqui, claro, são os anjos. Os anjos junto com o trigo, aqueles que estão no Senhor. No deserto, então muitas coisas estão acontecendo com essas pessoas que têm decidido no coração para seguir Jesus, não interessa o quê, né?
é o trigo, e eles estão seguindo, e o Senhor Jesus, com a mão dele passando no trigo, quer dizer, é ele que leva de força a força, batalha a batalha, os trigos, cada um dessas pessoas. O passar da mão dele no trigo, é sim, é ele levando cada trigo, força a força, batalha a batalha. E é claro, os exércitos aqui, são os anjos também, né, queridos? Todos estavam onde? Todo o exército cercavam o campo de trigo, ó. É os anjos, né, amado? Aqui ela fala, então, eu vi exércitos verdes com boinas vermelhas apontando fogo para o trigo com Jesus. Aqui é outro exército, queridos. Outro exército com boina vermelha. Você sabe quem que são, né? Comecei a correr em direção ao campo, mas Jesus não estava prestando atenção em mim. Enquanto corria, eu percebi que essa era uma visão que não era real. Então aqui está o inimigo atacando os trigos com o exército dele, jogando fogo no trigo, ó. Jogando fogo no trigo, e o Senhor lá no meio deles, protegendo eles e ajudando eles a passar de tempo em tempo, tudo porque o Senhor está lá. Olha atenção, olha que legal aqui. Comecei a correr, aqui é o que eu queria falar para vocês. Olha só como o Senhor revelou essa profecia. Olha só na mensagem 2015, não deu nem 3 páginas, quase não falou nada, mas olha o que ele tem falado. Eu vi Jesus olhar para mim à distância e ele direcionou a minha atenção para o sul. Para o sul. É onde está entrando a invasão agora nos Estados Unidos. Lá eu vi uma cobra enorme, vocês sabem quem que é a cobra enorme? É Satanás, com os exércitos que se aproximavam. Quer dizer, o exército não chegou ainda, estava aproximando. Eu olhei para trás e o campo de trigo tinha sumido. Ó. Então, isso aqui já é o primeiro item que eu tenho pego nisso aqui, é que antes que o exército chegasse aqui, o trigo tinha desaparecido. Ó. Mas ela fala, mas o deserto permaneceu? Quer dizer, a vida continuou do jeito que ela está? A vida continuou do jeito que ela está, mas o exército, o povo de Deus, sumiu. Sumiu. Antes do exército invasor chegar. Então, isso fala para mim, tá, queridos? Que antes da invasão nuclear aqui da Rússia, da China e mais 5 países, o campo de trigo do Senhor o Senhor já levou o povo dele. O povo já levou. Então aqui é bem claro aqui. E ele continua. Ele fala, ele mostra aqui. Então eu vi uma pequena joia no deserto. Ó. Quem que é a joia? É você, queridos, os remanescentes, aquele que ele tem chamado. Então, ela viu esse exército chegando, deixa eu terminar aqui de falar, ela viu aqui, ó. Então eu vi uma pequena joia no deserto, enquanto os exércitos se aproximavam de todos os lados, a cobra estava controlando os exércitos. Então aqui é Satanás controlando esse exército que vai invadir. Pode ser Israel também, né? Com certeza os Estados Unidos, aqui nessa ocasião, né? Mas então aqui, para fazer essa revisão, olha o que o Senhor tem mostrado. Enquanto o trigo está ali, o Senhor passando a mão no trigo, né? As pessoas continuando no Senhor, tinha um exército de anjos protegendo eles, tem o exército inimigo jogando fogo, quer dizer, jogando tudo em cima de você, né? Semana passada foi encrenca entre eu e no lugar de trabalho, essas encrencas que Satanás joga em você para te roubar, matar e destruir. Mas você ficou com o Senhor, você não largou a mão dele. E ele, passando a mão no trigo, ele não largou de mão de você. Ele não te larga, querido. Não interessa o que você faz ou deixa de fazer. Se você está com ele, ele não te larga. Ponto final. Não tem que pensar isso. Não passa. E aconteceu que, a um certo momento, né, ela olhou para o lado e o trigo desapareceu. O deserto ficou, quer dizer, a vida continuou como estava, mas as pessoas de Deus não estavam aqui mais. Você pode falar, arrebatamento, João? É, arrebatamento. Mas aqui você fala, eu ainda não lembro disso direito, se as pessoas que foram arrebatadas foram para o céu, ou se o Senhor levou para um lugar seguro aqui na terra. Eu não lembro direto a resposta. O que é fato é, elas não estão mais à mercê do mundo ou de Satanás. Não está mais, desapareceram, estão protegidas. Isso é fato. Isso é o sexto selo aqui. Né? Então vai chegar um tempo em que
o povo de Deus vai ser levado. E isso antes do exército chegar aqui. E antes do exército chegar, olha só o que acontece. Ela viu uma pequena joia no deserto. Isso aqui é o remanescente. É o remanescente que vai ficar, queridos. Você é a joia do Senhor. Quando for todo mundo embora, você vai ficar aqui. O Senhor já falou isso várias e várias vezes, em várias e várias mensagens. O remanescente vai ficar aqui na terra. Você é essa joia no deserto. E note que enquanto ela viu essa joia no deserto, né, o trigo já tinha ido embora. Enquanto os exércitos se aproximavam, porque o exército não estava aqui ainda. Então, há muito simbolismo, há muita profecia, porque o Senhor tem falado aqui. É claro, pode levar isso de diversas maneiras. Uma delas é claro que o remanescente, o Senhor vai brotar nos remanescentes antes do exército invadir esse país. Mas, é claro, antes do exército invadir, se você sabe bem da história, é falado, vai ter as dores de partos, é vulcão, é a quebra da economia, é cair a eletricidade, desaparecer o celular, essas coisas tudo vai acontecer. Vai acontecer. Essas são as dores de parto, né? O exército aqui, isso aqui já chegando no sexto selo, né? A grande tribulação, né? As coisas começaram a acontecer. Olha que lindo isso, queridos. Então, aqui é o que eu tirei disso aqui. É o que eu tirei disso aqui. Aqui confirmando uma coisa que sim, o remanescente vai ficar aqui quando o exército estiver invadido. Eu não sei se vai ser o meu caso. Eu sei que vai chegar um tempo que o Senhor vai enviar as pessoas de volta para o país dele, como está escrito também. Eu não sei nada disso. Só estou falando que está escrito aqui. Seja o que o Senhor quiser, está bem para mim, né? Está bem para mim. Mas agora, isso tirou minha dúvida, porque antes do exército invadir esse país, né? Porque você não pode falar nem que é o exército inimigo, porque eles já estão entrando aqui, todo lado. Né? Já estão entrando aqui todo lado. Já estão entrando. É claro, tem muito simbolismo aqui, tem muita profecia, né? Mas aqui, o interessante que fala aqui que o trigo tinha sumido, o povo de Deus já tinha ido embora. Mas ficou a pequena joia. Espero que vocês tenham gostado sobre isso. Deus abençoe você e sua família. Pai, muito obrigado por essa mensagem, muito obrigado por mostrar isso para nós. Muito obrigado, Senhor. O teu povo não vai sofrer a ira que está vindo, né, Senhor? A grande tribulação não vai, Senhor. Obrigado pelo teu plano maravilhoso em deixar os remanescentes nessa terra, para cuidar ainda das ovelhas, das uvas tardias, daqueles que vêm se arrependendo da grande tribulação e serem salvos. Muito obrigado pelo teu grande plano de amor, Senhor. Seja feita a vontade no céu e na terra. E todas as coisas boas que a gente pensa que o Senhor vai fazer conosco, o Senhor tem falado que não chega nem perto do que o Senhor vai realmente fazer para nós, as coisas boas, né? As coisas boas que nós pensamos que o Senhor vai fazer para nós, o plano do Senhor é muito, muito mais alto, as coisas lindas que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor. Entregamos essa mensagem em tuas mãos e pedimos que o Senhor abençoasse e santificasse. Em nome do nosso Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Happy Hanukkah, Senhor. Happy Hanukkah, Senhor. Feliz Hanukkah. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fica na paz, no amor de nosso Deus, queridos. Até a próxima. Tchau, tchau.